De acordo com o período de Natal, vamos falar sobre a encarnação de Jesus. Foge um pouco do estilo que eu costumo pregar, mensagens mais práticas, essa é uma mensagem mais conceitual. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, apenas um versículo, o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz-nos assim o texto da palavra de Deus: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Eu vou repetir. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito esteja conosco e venha falar ao nosso coração através da Tua palavra, através dessa meditação. Queremos ouvir a Tua voz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos na palavra encarnação, estudamos até sobre isso na escola dominical, ninguém tem dúvida que Jesus foi um homem como nós. Alguns estudiosos chamam isso de Jesus histórico, o Jesus homem. Quando falamos na encarnação de Jesus, nós não estamos falando do nascimento de Jesus, porque encarnação pressupõe que Jesus já existia antes de nascer, por isso que ele foi encarnado, ele ganhou carne. Isso nós vimos na própria palavra de Deus, porque em Colossenses 1,17 diz o seguinte: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus já existia. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Então, há vários textos que afirmam categoricamente que Jesus é pré-existente ao seu nascimento. Ele já existia antes. Por isso que falamos, ele encarnou, ele existia em espírito e passou a viver como um homem, passou a ter um corpo de homem. Na semana passada, o pastor Matosinhos ele falou sobre diversas profecias que falavam sobre o nascimento de Jesus. Então, o nascimento de Jesus não aconteceu por acaso, ele já havia sido previsto através de muitas profecias. Mas é interessante porque o fato de ter essas profecias previsto com bastante antecedência o nascimento de Jesus mostra que havia um plano para que Jesus encarnasse, para que ele se tornasse um homem, para que Jesus viesse em carne, em forma humana. O apóstolo Paulo expressou isso de uma forma bem interessante em Gálatas, no capítulo 4, onde ele diz o seguinte: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então ele fala que na plenitude, quando o tempo se completou, quando o tempo se tornou pleno, Deus enviou o seu Filho. Havia um plano e na data certa, na época certa, quando houve a plenitude, quando o tempo se completou, Jesus veio. Ele se tornou carne. Durante esse ano, nós fizemos uma série de mensagens sobre o título Por que Jesus veio? Quem lembra disso? Né? Ele estava aqui no culto e também está na internet, todas as 3 mensagens. Uma delas diz o seguinte: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Estava em Mateus 18:11. Também fizemos uma segunda mensagem dizendo que ele veio para que tivéssemos vida em abundância, João 10:10. E também veio em 1 João 3:8, para destruir as obras do diabo. Então, esses 3 motivos, que não esgota todos os motivos, mas foram abordados ao longo do ano, a causa que Jesus veio. Mas aí cabe uma pergunta: haveria um outro jeito? Essa obra que foi dita aqui, veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido, veio para termos vida abundante, veio para destruir as obras do diabo. Isso poderia ter sido feito por outra pessoa? Por um profeta, por exemplo? Poderia ter sido feito por João Batista? Tinha que ser o Messias a encarnação de Deus? Essa é uma pergunta. Não podia ter sido feito por outra pessoa?
Na verdade, essa questão envolve algo maior, inclusive em outras religiões, mesmo lá na época em que Jesus esteve aqui. A filosofia grega, especialmente a filosofia platônica, ela falava de semideuses, falava de um Deus menor, vários deuses que haviam construído o universo, que ele chama de demiurgo. Falamos sobre isso na escola dominical também, no domingo passado. O conceito de demiurgo, um meio-deus, ou um Deus menor que ajudava a criar o universo. Então essa ideia de um Deus que ajuda a criar o universo e ao mesmo tempo pode se tornar homem, já existia na filosofia grega. E algumas pessoas dizem, isso aí que está na Bíblia, de falar que Jesus era Deus e que ele encarnou, isso aí é da filosofia grega, isso aí foi copiado da filosofia grega. Não é verdade, porque na religião hindu, que é bem mais antiga que a filosofia grega, já existia um conceito chamado avatar. Todo mundo já ouviu falar dessa palavra, principalmente por causa do filme. E agora no software, você cria o seu próprio avatar. Você pode fazer uma figurinha que representa você. Essa palavra vem do sânscrito, avatara, e ela significa descida de Deus. Olha só, descida de Deus, simplesmente encarnação de uma divindade em forma de homem. Isso já está na religião hindu, muito anterior à filosofia grega. Qualquer espírito que ocupe um corpo, qualquer espírito divino, que ocupe um corpo de carne, é um avatar, representando assim uma manifestação divina na Terra. Segundo essa interpretação, segundo a ideologia hindu, filosofia, essa religião, vários avatares já passaram pelo nosso planeta, vários. Ele diz, Buda teria sido um avatar, Krishna teria sido um avatar, Jesus teria sido um avatar, um ser iluminado, meio divindade, meio homem, que veio nos iluminar aqui na Terra. Esse seria um avatar. Segundo a doutrina da nova era, nós estaríamos num tempo de ter um novo avatar. Segundo alguns, ele já nasceu, ele está por aí. Daqui a pouco ele vai se manifestar. Dão até um nome simbólico de Maitreya, um nome meio feio isso, meio esquisito, mas é o que dizem, em que ele já nasceu, está para se manifestar, porque a cada avatar uma nova era se assume. Então vem a era de Aquários, saímos da era de Peixe para a era de Aquário, então está na hora de vir um avatar, um ser iluminado que virá nos iluminar. Então a ideia de avatar, ela já existe há muito tempo, de um ser que é meio divino, meio homem, que manifesta sua divindade em forma de carne. Mas o Messias da Bíblia, cuja tradução significa o ungido, o enviado, Messias é uma palavra hebraica, Mashiach é hebraico, e significa o enviado, o ungido. Em grego passou a ser Christos. Então Jesus, Cristo é um adjetivo, não é o nome de Jesus. O nome de Jesus era Jesus filho de José. Yoshua bar Yosef seria o nome dele. Jesus filho de José, era assim que se chamava na época. Não havia sobrenome, normalmente era o nome da pessoa, filho, e dava o nome do pai. Então o nome de Jesus era Jesus filho de José. Agora Cristo era um título. Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o enviado, ele seria bem mais do que um avatar. Ele não seria apenas um ser iluminado, meio divino, meio homem, que teria vindo para nos ensinar, para nos dar o exemplo. Não, Jesus não é um avatar. Há um paralelo, e para quem conhece a palavra de Deus e precisa, isso é fruto de estudo, de dedicação, de escola dominical, precisa entender que existe um paralelo entre a vida de Jesus e o processo de expiação do Velho Testamento. Se você tem alguma dúvida, leia o livro de Hebreus. Lá tem uma descrição clara que compara Jesus com todo o processo de expiação que havia no Velho Testamento. O próprio texto que nós lemos agora, de início, João 1,14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que foi traduzida para nós, habitou, em sua origem, é o mesmo texto de tabernáculo.
Se nós pudéssemos criar um neologismo assim, Jesus tabernaculou entre nós. Como assim? Porque o tabernáculo era uma tenda onde Deus habitava. Então, ao usar essa expressão, João está dizendo que a encarnação de Cristo era uma construção de um tabernáculo, cujo objetivo principal era habitar entre nós. Por isso, lá em Isaías 7,14, que é citado novamente em Mateus 1,23, aparece o texto assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel. Isso está em Isaías. Mas em Mateus, ele traduz assim, que quer traduzido, Deus conosco. Deus conosco. Jesus veio habitar porque Deus queria ficar habitando conosco. Ele não ficaria no céu, não ficaria num lugar distante, onde dali ele regeria o universo que ele criou, mas estaria habitando entre nós. Por isso ele é Emanuel, Deus conosco. Então há um paralelo entre todo o processo de expiação descrito no Velho Testamento, na lei, no Pentateuco, e o que a obra de Jesus veio em sua encarnação. Ele veio para que Deus habitasse conosco. Cristo seria ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício. O processo de expiação tinha um sacerdote que era o representante entre Deus e o homem, então havia o sacerdote e ele intercedia pelo homem, fazia o processo de sacrifício para ligar o homem a Deus. Era o sacerdote. Jesus se tornou o sumo sacerdote e ele também se tornou o próprio sacrifício. Por isso ele é chamado Cordeiro de Deus, Agnus Dei em latim, né? O Cordeiro de Deus, porque ele, além de sacerdote, ele era o próprio sacrifício. E aí vem o motivo pelo qual ele encarnou, para que ele pudesse ter essa representação de ser o sacrifício. Se você olhar lá, o sacrifício ele tinha que ser um cordeiro sem defeito, puro, né? E ele sofreria no lugar daquele que ele pagaria a pena. Então a natureza humana que Jesus assumiu, ele era 100% divino e 100% homem. Ele não era um avatar meio Deus, meio homem, ele era 100% Deus e 100% homem. E ele nos resgatou da maldição. Nós temos que... A maldição feita por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Jesus foi crucificado e ele se tornou maldito por nós. Ele era o próprio sacrifício. Mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Então ele representa esse cordeiro. Mas para que ele pudesse ser esse cordeiro, ele teria que não ter pecado. E é o que Hebreus 2, 17 e 18 diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, 17, 18. E também diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, 15. O livro de Hebreus faz esse traçado bem, e ele diz: olha, Jesus era o sacrifício perfeito, ele era sem pecado, mas para ser sem pecado, ele precisava ser tentado. Porque se eu não tenho pecado nenhum, você nunca foi tentado, não teve possibilidade de pecar mesmo. Mas Jesus, como homem, 100% homem, ele passou pelas mesmas tentações que nós, mas ele não pecou. Não é que ele não teve oportunidade de pecar, ele teve, porque ele foi tentado, mas não pecou. Então ele era puro, era o sacrifício perfeito para representar aquele Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que seria sacrificado pelos nossos pecados. E ele era o sacerdote. O texto de Hebreus, não vou entrar nos detalhes, mas fala claramente que o sacerdote, ele tinha que se purificar. Jesus não precisava se purificar porque não tinha pecado. O sacerdote morria, Jesus não morria mais, ele é eterno. Então ele é um sacerdote permanente. Ele era sacrifício e sacerdote ao mesmo tempo. Eu quero convidar os irmãos, ligam comigo em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 a 11. Há um texto muito importante que explica bem o motivo da encarnação de Jesus.
Filipenses 2, 5 a 11. Acompanhe essa leitura comigo. Tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, por que Jesus foi encarnado? Para que ele pudesse ser o Senhor, para que ele se esvaziou, ele não tomou por usurpação o direito de ser Deus que ele tinha, mas ele se esvaziou a si mesmo, ele se reduziu à forma humana e se humilhou e foi obediente e sofreu. Com que motivo? Para que o Senhor o exaltasse, para que Deus o exaltasse, para que ele estivesse acima, o nome de Jesus esteja acima de todo o nome, para que se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Sim, ele não poderia ser apenas um profeta. A religião islâmica reconhece a presença de Jesus nesse mundo, diz que ele foi um grande profeta, mas não aceita que ele seja o Filho de Deus, não aceita que ele seja Senhor. Outras religiões, o próprio Espiritismo, copiam as palavras de Jesus e dizem que são ótimos, e ele é um ser iluminado, ele seria um avatar, mas ele não é Senhor, ele não é o Senhor. Ao nome dele não se dobra todo o joelho, não se dobra todo o joelho, mas a palavra de Deus diz que sim, que Deus o exaltou a que todos os joelhos se dobrem, inclusive no céu e na terra e debaixo da terra. Para os mortos ele está se referindo. Então, toda língua confesse, Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi para isso que Jesus encarnou, para que ele se tornasse o Senhor. E é interessante, mas Deus já não é o Senhor? Tem umas pensam, mas já não temos o Senhor? Mas acontece que em 1 João, no capítulo 4, 12, assim, ninguém viu a Deus, mas a Jesus a gente vê. Mas nós vimos a sua glória. Por isso o texto que nós acabamos de ler, de João 1,14, ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Eu não posso ver a Deus, mas eu posso ver a glória de Jesus. E ele expressou a glória de Deus de uma forma que nós pudéssemos, como um homem, ver, porque Deus nós não podemos ver, não apenas por ele ser Espírito, mas porque, segundo a própria palavra, ninguém vivo pode ver a Deus sem morrer. Os meus olhos não podem ver a Deus, ninguém viu a Deus, mas nós podemos ver a Deus através de Jesus. Ele é a glória do Pai. Então é por isso que nós podemos vê-lo, ver a glória do Pai através de Jesus, porque só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus se tornou o único mediador, não um mediador, mas o único. Ele não é um avatar, ele é o Messias, ele é o único. Ele é o único mediador. Você pode ter muitas escolhas, muitos caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Essa frase está equivocada. Todos os caminhos, ou muitos caminhos, buscam a Deus, mas não levam a Deus, porque a palavra de Deus diz que só existe um mediador. Em 1 Timóteo 2,5, só há um mediador. Esse mediador é Jesus, porque ele encarnou, ele era o Deus encarnado, que sofreu por nós e assumiu essa posição de Senhor. Deus o colocou na posição de Senhor, a qual todo nome deve se dobrar os joelhos. Ao assumir a natureza humana, o Filho, Jesus, tornou-se o primeiro homem de uma nova criação. Por isso ele é chamado Novo Adão. Ele é o primeiro homem de uma nova criação, o grande mediador, o cabeça da nova aliança. Em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 18 a 22, diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Como assim o primogênito? Será que ninguém morreu? Não do jeito dele. Ele morreu e ressuscitou. Ele é o primogênito, para que em tudo tenha a proeminência.
preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esse é o motivo da encarnação de Jesus. Ele permite que nós nos apresentemos diante do Pai, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós não teríamos condições por nós mesmos de fazer isso. Era preciso que Jesus conquistasse esse mérito para nós. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Tem poucas pessoas que percebem esse texto. Jesus intercede por nós. Agora mesmo, Jesus está intercedendo por nós. Aqui diz, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. Foi para isso que ele se encarnou, para ele se tornou homem para que pudesse compreender a nossa natureza, compreender a nossa fragilidade. E como sacerdote, sumo sacerdote, eterno sumo sacerdote, interceder por nós. Romanos 3, de 21 a 26, o texto nos diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, para que todos os que creem, porque não há diferença, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então tudo isso só é possível porque Jesus encarnou. Aqui tem um texto interessante que vale a pena até mencionar: os pecados cometidos sob a paciência de Deus. Deus tem paciência, Ele permite que você peque, mas em algum momento vai ajustar as contas, a menos que você venha a Jesus pela fé e tenha a sua vida transformada, e para sermos apresentados santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Pode parecer muito simples. Bom, então, o nome de Jesus, Jesus é o Senhor, ao nome dele se dobra todo o joelho. Mas o inimigo diz o contrário. Tem muita gente que diz, não, Jesus não é Senhor, Jesus não é nada. Uma vez, muito tempo atrás, eu fui fazer parte de um processo de evangelismo, né, e fui distribuir um folheto com uma moça, jovem ainda. E o senhor queria falar de Jesus? Jesus? Eu nem sei se ele existiu mesmo. Você, puxa, bom, Jesus existiu, tá? Isso é fácil, tá? Tem um monte de escritos de gente que nem acreditava nisso. Não, existia um cara chamado Jesus. Se você vai acreditar que ele é Deus encarnado, que ele é o seu Salvador, que ele é o Senhor da sua vida, isso é um outro aspecto. Agora, não acreditar sequer que ele existiu. Mas hoje em dia parece que ninguém mais questiona, Jesus existiu. Infelizmente, o inimigo não pode negar a existência de Jesus, mas pode negar o seu senhorio, pode negar a sua divindade, pode negar uma porção de coisas. Desde o tempo dos primeiros cristãos, havia gente que disse, não, Jesus não veio em carne. A ponto de não veio em carne, sim, a gente apalpou ele, claro que veio. Ele sangrou na cruz, claro que sim. Não é bem assim não. Se ele era Deus, ele não podia ter sangrado, não podia ter morrido. Deus não morre. E começa uma porção de discussão. E em 1 João fecha isso, uma questão bem simples. Em 1 João 4, dos versículos 2 e 3, ele diz o seguinte: nisso conheceremos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e que já agora está no mundo. O espírito do anticristo já estava no mundo desde aquela época. Não a própria pessoa, mas o espírito dele já estava. Por quê? Porque ele estava negando a presença de Jesus. Não é de Deus. Jesus não veio em carne. Isso é por quê?
é importante ter isso como conceito. Sim, nós precisamos entender que Jesus é Deus vindo em carne, porque muita gente vai assim, não, e Jesus era legal, mas ele não veio em carne como Deus, ele não é o Salvador. Se você confessa que Jesus veio em carne, que ele é o Salvador e que ele é Deus encarnado, não, se eu não confesso, não é apenas uma questão de fé, é uma coisa que vem do inimigo, isso aí não é de Deus. Não é disso, é o texto claramente. Jesus, a sua encarnação é a própria história da salvação. O plano de Deus para a salvação, resgatar a humanidade perdida, que se desviou no pecado, passava por Jesus, passava por sua encarnação. Ele é a própria história da salvação. Por isso que é tão importante nós comemorarmos a sua encarnação, comemorarmos o Natal, por aquilo que ele significa, não apenas simbolicamente, mas o poder que emana da cruz, o poder transformador, o poder salvífico que vem da cruz da encarnação de Jesus. Temos, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Nós podemos ter paz com Deus pela fé, por meio de Jesus. Nós somos justificados pela fé naquele que deu a sua vida por nós, naquele que era Deus, mas que não usurpou o ser igual a Deus, encarnou em forma de homem para ser um sacerdote que intercede por nós permanentemente, que era o sacrifício perfeito de Deus, porque ele não tinha pecado, e com isso ele nos remiu de volta para Deus e nos transformou como santos, irrepreensíveis e inculpados. Não é à toa que os anjos foram comemorar isso, e eu gostaria de terminar a mensagem, né? Quando eu leio a Bíblia, eu tento me colocar, é como se eu estivesse presente, vendo o que está acontecendo, para entender. Você se coloca no lugar dos pastores, né? Você está lá no meio do mato, o pessoal gosta de ir para o monte orar, né? Assim, imagina que você está num monte cheio de ovelha em volta, não tinha luz elétrica, né? Não tinha nada, era tudo escuro. E de repente, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Assim, não era só um anjo, houve uma luz, um brilho, brilhou. Essa glória do Senhor é o que no Velho Testamento chama de Shekinah, né? Shekinah é a glória de Deus, um brilho de Deus. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgavam o que tinha sido dito a respeito daquele menino. Eu fico pensando assim, que situação, hein? Não apenas um anjo apareceu, o anjo anuncia, e daqui a pouco ele vê não apenas um anjo, mas uma multidão de anjos que enche o céu, e eles estavam louvando a Deus, porque Jesus havia nascido, Jesus havia encarnado, Jesus havia se tornado uma pessoa, e ele disse: isso aqui é uma nova de grande alegria, e será para todo o povo, porque Deus ama pessoas e Ele enviou o seu Filho porque Ele nos ama, e isso vai fazer toda a diferença. Sabe o que os pastores fizeram? Foram conferir. Eles não apenas ficaram parados, eles foram lá ver se era, e encontraram. Por que um sinal? Porque não era razoável que uma criança estivesse numa manjedoura. O sinal é: vocês vão encontrar uma criancinha dentro de uma manjedoura. E ele foi lá e encontrou mesmo. E eu disse: caramba, não é que é verdade mesmo?
e eles saíram contando a boa nova. Os anjos nos disseram, avisaram que o Senhor tinha chegado. Jesus, o Senhor, chegou, o Emanuel, o Deus conosco, que veio habitar conosco, que veio nos transformar de pecadores perdidos em santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Essa é a encarnação do Senhor Jesus, na qual nós comemoramos agora. Amém? Vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome, louvamos porque o Teu amor fez com que Tu enviaste o Teu Filho para encarnar, para se tornar homem, para estar entre nós, não apenas para nos ensinar, mas para nos permitir ver a Tua glória. Veio para sofrer por nós, veio para ser o nosso sacerdote eterno e interceder por nós. Recebemos isso pela fé, te louvamos por o amor tão grande que enviou o Teu Filho. Te agradecemos em nome dele. Amém.